Glória a Deus. Nós lemos um texto na abertura do trabalho, Josué, capítulo 1, aonde o nosso Deus, Ele faz promessa a Josué, e Ele promete estar com ele. E o importante, e que torna também difícil para um homem como Josué suceder um líder bem sucedido como foi Moisés. Nós vamos observar que para Josué suceder Moisés não era uma tarefa muito fácil para ele, mas ele estava disposto a cumprir o propósito de Deus na sua vida, de conduzir aquele povo à terra prometida, onde o próprio Deus tinha falado através de Moisés. Para que nós possamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem estabelecido como proposta, como promessa para as nossas vidas, e para que o projeto de Deus ele continue em andamento, é necessário algumas observações que o próprio Deus estabelece na sua palavra. E uma das coisas que o próprio Deus estabelece a Josué na sua palavra era que Josué ele precisava ser corajoso. Ele precisava ser forte. Porque alguns embates ele ia enfrentar naqueles dias, mas com Deus ele teria totais condições de alcançar, de conquistar. E o importante é que o Senhor ele estabelece limites para Josué, que ele diz: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra que dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. É o importante que o próprio Deus está falando para Josué que ninguém poderia resistir todos os dias da sua vida. E aqui ele firma a sua proposta, assim como ele firmou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando ele aparece a ele naquela sarça. Ele faz proposta para Moisés que ele iria com ele ao Egito. E aqui o Senhor está novamente falando a Josué que, assim como ele foi com Moisés, que toda aquela proeza que Josué viu Deus fazer através de Moisés, o Senhor estava dizendo: assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. O Senhor está mostrando para Josué, porque Moisés agora é morto, mas a obra ela continua. E aquele que se coloca na condução e na condição para que Deus possa usar ele, o Senhor ele vai honrar, ele vai estar presente, é ele que vai conduzir. E uma das coisas que o próprio Deus estabelece para Josué, para que ele pudesse conduzir eles, ele estabelece alguns quesitos aqui. Eu serei contigo, ele dizia: eu não te deixarei e eu não te desampararei. Você não vai ser desamparado por Deus de forma nenhuma. Mas por quê? E ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a Moisés, aos seus pais. Tão somente ser forte e ser corajoso. Mas o que Deus estabelece como princípio e norma para que eles pudessem se manter
com eles e estar com ele, e ele não ser desamparado, Josué ele tinha que fazer algumas observações. E quais foram elas? O Senhor diz para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Aqui há uma observação. Josué ele tinha que ter o cuidado de observar, de fazer conforme toda a lei que ele estabeleceu ao seu servo Moisés. E ele diz dela: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido. A palavra de Deus, ela é o parâmetro, ela é a base para que nós possamos ser bem sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Porque algumas pessoas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a base da sustentação da vida do cristão, porque nela nós encontramos resposta para tudo aquilo que fizermos acerca da própria palavra. Ela tem a resposta. Ela é a base da nossa vida como cristão. Ela é o nosso manual. Então é a palavra de Deus que ela é a base da vida cristã. Se nós observarmos, todas as coisas, elas foram criadas pela palavra. E a palavra de Deus como parâmetro para as nossas vidas, e nela nós precisamos estar basilado nela, para que nós possamos ser bem sucedidos, é observar o que nela está escrito. Porque se não observarmos a palavra, nós vamos andar errado. Vamos criar artifícios e tentar conduzir a nossa vida sem a palavra. Já vai estar errado. E o Senhor diz para Josué: Josué, a base do sucesso, da minha presença, da minha permanência, do cuidado, do meu zelo para com vocês, de contrapartida, você tem que ter alguns cuidados. Você tem que observar toda a lei. Não é alguns itens da lei, não. É toda a lei. Você tem que observar. Nós vamos observar, irmãos, a história nos mostra que todas as outras leis, a nível mundial, toda a constituição, seja de qualquer país, ela é baseada na lei de Moisés, na lei de Israel. Observe que a lei que o Senhor estabeleceu a Moisés, hoje ela é o parâmetro, ela é a base para as demais constituições. Olha a responsabilidade que estava sobre Moisés e agora está sobre Josué. O segredo do sucesso, Josué, da minha permanência, é a observância da minha lei. E tu tenha o cuidado de exercer conforme, de obedecer conforme tudo o que está escrito no livro desta lei. Porque não é alguns itens que tem que ser observados e outros desconsiderados. Se nós formos olhar dentro do conceito judaico, são 613 mandamentos. Então, esses mandamentos, eles cumpriam a risca, ou seja, os escribas, os sacerdotes, eles memorizavam cada um desses itens, para que quando alguém perguntasse a ele
qualquer um desses itens, qualquer número, ele tinha que recitar e explicar o que ele significava. E o Senhor está estabelecendo a Josué para que ele tenha o cuidado de fazer conforme tudo e quanto está escrito no livro desta lei. E a outra coisa que o Senhor fala para ele: não cesse de falar do livro da lei. É importante, irmãos, que a palavra de Deus, como a base da fé cristã, da nossa caminhada, quando nós fugimos desse princípio, nós vamos incorrer em erros. Vocês estão lembrados de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 17, quando Josias assume o reinado, e a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares, fazer uma limpeza, uma geral no país, aonde o povo tinha se corrompido. E quando Ilquias, o sacerdote, está ali fazendo uma limpeza no templo, ele encontra o livro da lei que estava perdido dentro da casa do Senhor. Judá estava na condição que estava, crise política, moral e espiritual, porque eles abriram mão desses princípios, abriram mão de exercer o que estava escrito no livro da lei, a ponto de se esquecerem destes princípios que o próprio livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Então, se o livro da lei está perdido dentro da casa do Senhor, certamente o povo não estava mais exercendo, fazendo conforme a lei estava mandando. Então, quando ele encontra o livro e manda Safã levar para o rei, quando o rei lê, ou manda ele ler, e ele entende que aquele livro é o livro da lei, ele percebe o tanto quanto eles estavam errados. Eles estavam fora de um propósito. Eles tinham se desviado da presença dos princípios e dos mandamentos da palavra de Deus. E nós vamos observar o que o rei Josias fez. Se nós olharmos para Neemias capítulo 8, nós vamos ver o que eles fizeram. Eles começaram a ler o livro da lei publicamente. Mas antes disso, nós vamos observar que eles tinham casado com mulheres estrangeiras. Eles tinham tido filhos com mulheres estrangeiras. Nós vamos observar que o sacerdote, ele senta em praça pública e começa a chorar. É só você ler Neemias capítulo 8. Mas o povo chega para ele e diz: para de chorar, porque quem pecou foi nós, quem errou foi nós. Agora diga o que nós devemos fazer. Para que haja o quê, irmãos? Para que haja arrependimento, para que haja mudança. Só chegaram a esse entendimento quando eles se apropriaram do livro da lei e eles começaram a ver que tudo como eles estavam conduzindo a sua vida estava fora do que a palavra de Deus tinha estabelecido. É por isso que eu volto a dizer, a palavra de Deus, ela é a base. Ela é o parâmetro para a vida do cristão. Sem a palavra, vamos dar errados. Então ele começa a ler o livro. E um vai lendo e passando, como era muita gente, não tinha um microfone. Aí nós vamos ver a divisão que eles fizeram. Alguém lia, aquele seguinte ouvia, repetia para a multidão que estava mais na frente, e assim
Foi o maior culto que eu já vi na história da Bíblia. Passaram o dia. Só isso, irmãos, pode trazer, provocar mudanças, um arrependimento, se tivermos basilado na palavra. Observe que Ezequiel 32, 22, 30, o Senhor está procurando uma pessoa. Procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo. Mas a ninguém eu achei. Observe que o Senhor está procurando alguém que possa promover um culto de arrependimento e de conversão a Ele. De alguém que pudesse se colocar na condição como Ilquias, como Esdras, como Neemias, se posicionaram e decidiram que através da palavra de Deus, mediante esta palavra, uma nação, um povo, eles poderiam ser perdoados mediante um arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, não tem mudança. Foi isso que Pedro, quando ele prega em Atos capítulo 2, quando ele começa a falar da palavra de Deus e da proposta de Deus, o povo perguntaram para ele o que devemos fazer. Ele diz: arrependei-vos e vos converteis, para que seja perdoado os vossos pecados. Porque depois que eles viram, depois que eles entenderam, através da palavra de Deus, o que Deus fará na vida daqueles que se dobram, daqueles que reconhecem, daqueles que exercem esses princípios, eles viram mudança. Então, o que eles fizeram, o que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e vos converteis, para que venha o tempo de refrigério, para que venha um tempo de bonança, para que venha um tempo de graça, para que venha um tempo de gozo, para que venha um tempo de alegria, que venha um tempo da presença e da permanência do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que se arrependem e de fato se convertem ao Senhor. A palavra de Deus, ela provoca mudança em nós. Somos confrontados pela palavra para que haja mudança, para que haja de fato arrependimento, para que haja uma mudança nas nossas vidas, e Deus, Ele venha se alegrar com as nossas vidas. É por isso que o Senhor, Ele fala a Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite, não cesse de falar. É como se o Senhor estivesse dizendo: faça isso todos os dias, seja no meio do arraial, seja fora do arraial, mas não cesse de falar do livro desta lei. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós hoje: não deixe de falar das boas novas de salvação, seja grato pelo que você recebeu e contribua para que outras pessoas elas possam provar da mesma coisa que você está provando. Fale do livro da lei, não abra mão dele, não cesse de falar deste livro da lei, e tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Só seremos prósperos se tivermos o cuidado de exercer conforme tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Porque sem ela, nós não vamos ter um entendimento do que Deus realmente quer falar, fazer. Porque nós só vamos conhecer o Senhor através da sua palavra. Só vamos entender a promessa e a proposta de Deus, só vamos ser fortalecidos por Deus pela palavra.
Só vamos ter condições de ser bons oradores se nós lermos a palavra, porque ela é o alimento do cristão. Observe que o salmista, no Salmo 119 e no versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Essa palavra só tem condições de ser lâmpada e luz quando nós dermos condições a ela, dela fazer mudança em nós. Se nós não dermos condições para que esta palavra ela molde a nossa vida, ela continua sendo a palavra. Mas ela só vai ser realmente ter condições de nos transformar, de nos mudar, quando nós dermos esta condição a ela para que nós mudamos. É por isso que o salmista ele se expressa dessa forma: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Este mesmo salmo ele é rico. No versículo 9 ele faz uma mesma pergunta: de que maneira, de que forma purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando segundo a tua palavra. Só vamos conseguir ter condições de nos conservarmos puros. Só vai haver santidade, limpeza nas nossas vidas segundo a palavra. Jesus, ele chegou para os seus discípulos, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Porque ele está revelando que só pode haver mudança na vida de uma pessoa se ela credibilizar a palavra. Porque a palavra ela é a base do crescimento, de mudança da vida de cada um, daqueles que buscam realmente a presença de Deus. E a recomendação que o Senhor faz para Josué é que ele precisa ter esses cuidados de observar a palavra, de exercer a palavra. Porque se ele fizer assim, ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, ele diz: farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então o segredo do crescimento, ser bem sucedido naquilo que nós projetamos, é se nós, tudo que projetarmos, for baseado dentro desses princípios. Porque que nós, quando projetamos algo, nós primeiramente nós consultamos a Deus se naquilo que nós temos projetado consiste a vontade dele. Se assim fizermos, por que que nós teremos esse entendimento? Porque a palavra de Deus está nos orientando. Que o Senhor, ele é a base das decisões que tomamos. Hoje nós falamos isso na escola bíblica, que alguns líderes da igreja, Paulo, Barnabé e outros, eles estavam jejuando e orando. Quando eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo falou a eles: separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Mas estavam ali orando e jejuando, porque o próprio Jesus já tinha falado, estabelecido como proposta a eles, como princípio, que a igreja do Senhor, ela precisa estar orando e jejuando. Para que
o Senhor venha se fazer presente. Aquilo que tem sido projetado tenha a aprovação de Deus. Porque se projetarmos sem a direção, sem a condução, sem consultar a Deus, o Deus da palavra, nós podemos nos frustrar. Porque foi nós que idealizamos e executamos sem consultar a Deus. E Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3 e no versículo 17, Paulo deixa uma recomendação para a igreja de Colossos. Tudo que for fazer, diz, por obra ou por palavra, façam em nome de Jesus e dando ele graça. O que Paulo está dizendo que o fundamento da vida cristã, que o fundamento da vida de vocês, as decisões que têm sido tomadas, se vocês vão fazer qualquer coisa, vocês estão projetando algo, primeiramente, consulte ao Senhor. Faça-o em nome dele. Porque se assim fizer, vão ser bem-sucedidos. Tudo que for fazer, Paulo ele declara logo, seja por obra, seja por palavra, faça-me em nome dele. Ele está estabelecendo esses princípios, porque antes disso Paulo está falando qual é a nossa condição. A condição de quem consulta a Cristo em tudo que for fazer, é porque primeiramente ele morreu com Cristo. Cristo passa a ser o centro da sua vida, das suas decisões, dos seus negócios, de tudo que fizer. Seja, consulte a Ele para que tenha dele